Oi, oi, eu sou a Tati e sim, eu estou gripada. Oi, eu sou o Jojo e aqui nesse vídeo você vai ver sobre o nosso projeto arquitetônico, o layout que nós escolhemos para nossa van, como que nós chegamos nessas ideias e o porquê de cada coisa que a gente escolheu. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal que vai ter vídeo de todas as etapas, inclusive com os valores para você poder acompanhar. Antes de a gente escolher a nossa van, a gente precisava ver o que a gente queria ter dentro dela para ver se o espaço disponível condizia com as nossas necessidades. E o nosso primeiro ponto principal foi o banheiro. No começo, eu não me importava muito se a gente teria ou não, mas o Jojo conseguiu me convencer depois de a gente avaliar algumas situações que poderiam acontecer no meio do caminho. Por exemplo, a gente sabe que muitos lugares não têm uma estrutura legal para banheiros, principalmente para banheiros femininos. E, infelizmente, né, porque a gente sabe que fora do Brasil tem vários outros lugares que já tem uma estrutura bem melhor. E eu também tenho o problema de não conseguir ir no banheiro fora de casa, então no começo, para se acostumar, isso seria muito difícil. Em questão de higiene também, sabemos que muitos lugares são bem precárias. Para homem até é mais fácil burlar isso daí, mas pra mulher se torna muito mais difícil, então depois disso eu fiquei ok, a gente precisa de um banheiro. O segundo ponto é ficar em pé dentro da nossa própria casa, que a nossa coluna dentro de alguns anos vai nos agradecer. O terceiro ponto é ter um espaço totalmente reservado para os gatos, né, com prateleira, uma caminha para eles poderem descansar e arranhadores. Já o quarto ponto é ter bastante autonomia. A gente quer ter bastante autonomia de água e de energia, então a maior parte do nosso armazenamento vai ser pensando nisso. A princípio, de água, a gente pensa em ter uma caixa de 220 litros. Mas a gente já está discutindo em relação a isso porque a gente quer ter mais autonomia ainda. Então é bem provável que isso vai mudar. E de energia a gente pensa em ter 3 placas solares de 150 watts e 3 baterias estacionárias de 240 Ah. E mais detalhes sobre os painéis, as baterias e toda a parte elétrica que a gente vai trazer mais no futuro, mas esse aqui já é o suficiente para a gente ter uma boa autonomia. E o quinto ponto é ter um bom espaço para trabalhar. Eu vou continuar ainda trabalhando como desenvolvedor remotamente, então vou trabalhar de dentro da van, ou na parte de fora quando der, né? Mas principalmente acho que dentro da van. A Tati também precisa de um espaço bem dedicado para produção de conteúdo, então a gente optou por ter mesas grandes e bancos confortáveis para a gente poder trabalhar. E se vocês perceberem, todos esses pontos que são importantes para nós é com a intenção de deixar essa van como se fosse uma casa normal, uma casa fixa. A gente quer ter a possibilidade de autonomia de fazer tudo aqui dentro, sabe? A gente pode mudar de ideia no caminho, acabar fazendo algumas coisas diferentes, mas hoje a nossa configuração a gente precisa conseguir fazer isso dentro da van. E a gente quer mostrar que é possível fazer isso em 6 metros quadrados. Primeiro a gente pensou em pegar uma van extra longa para ter mais espaço interno, para caber tudo isso que a gente queria, mas com o tempo a gente acabou mudando de ideia e a gente viu que uma van menor seria melhor pra gente aí nesse início dessa viagem. Aí depois de decidir isso, a gente foi ver se numa Sprinter de tamanho longa iria caber realmente tudo isso que a gente queria. Aí a gente começou a projetar internamente a van, primeiro no site da Floor Planner, eu acho que é assim que fala. Confesso que foi um pouco difícil de mexer, mas deu pra ter uma visão. Aí beleza, depois que tudo tava decidido, a gente conseguiu a van, a gente foi atrás de um arquiteto pra fazer um projeto, porque a gente tava muito indeciso em questão de cor, textura, tamanho das coisas, tava muito confuso pra gente. Aí a gente ficou com medo de no final a gente acabar colocando muita coisa distinta dentro da van e ficar um carnaval de coisas que nada se combina com nada e acabar se tornando um local que não seja agradável de morar. Aí achamos o nosso arquiteto e depois de mais ou menos uns 3 meses, se eu não me engano, ficou tudo pronto. E agora vamos mostrar pra vocês de como ficou aqui dentro o espaço e também vamos mostrando as fotos de como vai ficar o projeto. Bom, entrando na van, a primeira coisa que a gente tem é o banheiro. Esse banheiro ele é de 70 por 80 e ele vai ter um espelho aqui na parte da frente, que era uma coisa que a Tati queria bastante.
Dentro dele, ele vai ser branco, basicamente na parede, no teto, mas a parte do chão e um pouquinho no pedaço dessa lateral atrás, ela vai ser uma cerâmica verde. E aqui do lado do banheiro, a gente vai ter um balcão livre. Ele não vai ter nada demais a princípio, a gente pretende fazer algumas coisas para os gatos, como um arranhador, ter a entrada para as prateleiras, mas não vai ter nada demais aqui. Embaixo a gente pretende ter a geladeira e alguns armários, e em cima vai ter também alguns armários aéreos. Esse balcão que vai ficar aqui, ele vai ter 104 por 58 centímetros. E os armários aéreos, a gente vai ter 2 armários e cada um vai ter 51 por 30 centímetros. Já do outro lado, a gente vai ter uma outra bancada de 92 por 57 centímetros. Essa bancada aqui é onde a gente vai ter o fogão e a pia. E também aqui desse ladinho a gente vai ter uma extensão, né, uma madeirinha que levanta para a gente poder ter uma bancada um pouco maior. A gente estava pensando em tudo que a gente ia ter nessa parte de cozinha e a gente decidiu ter bem pouca coisa mesmo. A gente pensou em ter um forno, mas a gente já não usa forno hoje em dia, quase nunca usamos nesses 2 anos que a gente tá morando junto. Então a gente preferiu não ter. E micro-ondas foi uma das coisas que a gente até cogitou a ter, porque a gente acaba usando um pouco. Mas como a gente quer economizar energia, né, para ter bastante autonomia, a gente acabou evitando porque o micro-ondas é um produto que acaba gastando bastante. E aqui em cima a gente vai ter armários, né, que vão desde a porta de correr até o final da van. Outra coisa que a gente pretende alterar, mas que a gente queria mostrar como que está no projeto hoje, é essa entrada. A gente achou que essa entrada aqui ficou muito grande, a gente consegue entrar tranquilamente, mas a gente tem receio que seja também muito fácil para os gatos saírem por aqui. Então a gente pensando um pouco em como que a gente ia fazer com essa dinâmica dos gatos, que a gente não quer deixar sair, a gente pensou em reduzir um pouco mais essa entrada, já talvez ela até aqui, um pouquinho mais para cá, porque a gente não pretende ficar entrando e saindo por aqui. A gente pretende entrar e sair pela frente e fazer alguma forma de proteção aqui, talvez uma tela, uma divisória, alguma coisinha assim, para que a gente consiga fazer com que os gatos não saiam tão facilmente, né? A gente poder ter um pouquinho mais de controle deles. Chegando aqui na nossa sala e cama, a gente vai ter uma cama que vai se estender para cá, a gente vai puxar ela até mais ou menos aqui. Primeiro a gente tinha pensado em fazer um sofá em U, que ela vai se transformar em cama, igual o layout do Léo e da Fabi, só que depois a gente pensou que ficar desmontando e montando a cama ficaria muito trabalhoso, sabendo como a gente é, não daria muito certo. Aí depois de muita pesquisa a gente achou o layout do Get Outside e a gente amou e a gente pensou por que não fazer o layout da cama deles aqui no nosso motorhome, só que de uma forma bem mais reduzida. Aí foi isso mesmo que a gente decidiu. A nossa cama vai ter 1,40 por 1,75. A cama ela vai ficar recolhida até aqui e quando a gente quiser estender ela, a gente vai puxar os estrados, vai desdobrar o colchão e ela vai estar pronta. Vai ser bem rápido de desmontar e montar ela. Mostrando agora a nossa sala aqui. A gente vai ter apenas 2 bancos, que só vai caber nós dois. O banco aqui ele tem 74 centímetros de comprimento. E a gente vai ter uma mesa aqui de mais ou menos 73 por 73 centímetros. E essa mesa vai ser removível. E nós vamos ter também um banco giratório lá na frente, o banco do passageiro, pra quando a gente quiser trabalhar lá também, a gente ter essa possibilidade. De janela nós teremos 4. 2 aqui atrás, redondas, e só que elas vão ser apenas vidros, não serão janelas de abrir. Temos uma janela aqui atrás na parte do quarto e uma janela aqui na frente na porta de correr. Em questão de estilo, nós queremos algo bem rústico, bem estilo cabana de madeira, com decoração em dourado, ladrilhos hidráulicos, bem nessa vibe. As cores principais vão ser marrom e verde, justamente para lembrar a natureza. E também vai ter umas partes brancas e principalmente no teto para dar uma clareada geral. Queremos algo bem estiloso e bem confortável. E para isso, queremos fazer um trabalho bem legal na iluminação, que vai ser extremamente essencial. Eu sou fotógrafa, então eu vou querer alguma coisa bem fotogênica para nossa casa e, claro, pra gente se sentir confortável dentro dela. Na questão de armazenamento de água, a gente vai ter um degrau que ele começa mais ou menos ali no meio do carro, né, entre as caixas de roda e vai indo até a garagem. E na garagem, no lado esquerdo vai ficar mais a parte hidráulica e no lado direito mais a parte elétrica. A gente ainda não tem total certeza que a gente vai seguir exatamente o nosso projeto, né, à risca, porque a gente já até tem algumas coisas que já queremos mudar, né? A gente já quer mudar algumas cores, quer mudar o tamanho da caixa de água, mas com certeza a gente quer seguir a estética geral do projeto. A gente sabe que muita coisa aí no meio do caminho a gente só vai entender de verdade quando a gente chegar, então
muita coisa pode mudar. E a parte mais importante é que a gente não se arrepende em nenhum momento de ter contratado um arquiteto. Acho que a gente estava totalmente perdido em como começar, a gente tinha feito alguns esboços, mas nada assim que realmente fosse agradável pra gente. Então o arquiteto trouxe à tona aquilo que a gente estava imaginando. Então agora muita coisa vai ser adiantada com esse projeto. A gente tem todo o detalhamento, planta baixa, todos os cortes que a gente vai precisar fazer, coisas que a gente nem imaginava que ia conseguir fazer e agora é só seguir o projeto. Estamos muito felizes com o resultado. E se você ficou até aqui, conta pra gente nos comentários o que você achou desse layout e o que você faria diferente pra você. A gente vai adorar saber. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo, então um beijo e até a próxima!